Olá, vamos dar continuidade aí às nossas aulas sobre a LDB. E na aula de hoje a gente vai ver sobre os sistemas de ensino e sobre os docentes. O que a gente tem dentro da LDB traçado aí sobre os sistemas de ensino e sobre os docentes? Essa aula faz parte da disciplina de estrutura e funcionamento da educação básica e eu sou a professora Daniele Martins. Então sejam todos bem-vindos. Pronto. Então, o que a gente tem aí para começar essa nossa aula, para a gente refletir um pouquinho, tá bom? A gente vai iniciar pensando o que é direito, né? O que está aí no nosso direito da educação? O que a gente tem que pensar que a educação dentro da LDB, ela nos é garantida, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a educação básica ela é obrigatória. Então, frequentar a escola é uma obrigação, tá certo? Ela é uma obrigação, ela é gratuita, tá bom? E ela está prevista para a faixa etária de 4 aos 17 anos. De que forma que isso vai se processar para essa faixa etária? Então, a gente vai iniciar aí com uma pré-escola, depois a gente vai ter ensino fundamental e vamos ter ensino médio, tá bom? E que a educação infantil gratuita, tá? Ela tem que ser das crianças de 0 até 5 anos de idade. Então, quando a gente começa a pensar aí nessa questão da educação infantil, a gente tem que pensar que essas crianças, normalmente, elas são inseridas em creches, né? Ou pré-escolas, tá bom? O que o governo, né? O que a gente tem que ter base aí para pensar sobre a importância dentro da educação, que são pontos que têm que ser trazidos na lei, porque se não for trazido na lei, ele não é garantido. Então, a idade, aí vocês viram, ela é uma garantia. Essa questão do atendimento educacional especializado, gratuito. Por exemplo, o IFE mesmo, nós não temos uma função, um cargo no concurso público que seja AE, pelo menos não dentro do NEU Campus, né, do Instituto Federal do Campus Petrolina. Mas recentemente a gente tem tido uma demanda de receber alunos com deficiência. E esses alunos é garantido na lei que eles tenham esse atendimento educacional especializado gratuito, tá? Então, hoje, dentro do IFE, a gente tem um profissional que é responsável para garantir esses atendimentos. Que se você for no município, você vai ter também algumas pessoas envolvidas, se você vai ter no estado, você vai ter, mas precisa estar na lei. Olha que de 96 para cá, muita coisa aconteceu e tem lugar que ainda não tem a garantia desse profissional. Então, por isso é importante que as coisas estejam previstas em lei, tá? Para acontecerem. É importante também que a gente veja que também quando a gente está falando, a gente não está falando só de deficiência, a gente está falando também que existem aqueles meninos que podem ter altas habilidades e podem ser superdotados. Nós não estamos falando só de uma deficiência física, né? Como a imagenzinha aí da cadeira de rosa. Nós estamos falando de pessoas que elas têm um desenvolvimento cognitivo, às vezes muito mais além, e que também precisam ter todo um suporte para isso. Tá certo? O fato das pessoas às vezes terem uma deficiência, gente, não quer dizer que essa pessoa não tem capacidade cognitiva, tá bom? Uma coisa não é a outra, tá? Não necessariamente é a outra. E a gente vai chegar nas incumbências ali da escola, tá bom? Porque para garantir aquele direito lá, a gente também vai, porque a gente poderia dizer assim, um chão de fábrica, será, né? Mas vamos fazer essa comparação, digamos assim. A gente precisa dentro da escola. O que a escola tem de responsabilidade para garantir aqueles direitos lá que a gente já começou a ver aí, né, dentro do slide anterior. Ela tem que elaborar e executar uma proposta, então é responsabilidade dela criar uma proposta pedagógica onde vai dizer como é esse funcionamento, uma é que ela vai dizer o que ela pensa, no que ela acredita, tá bom? Ela administra seu pessoal, então sua folha de funcionários, de materiais, sejam materiais físicos, sejam materiais de consumo, como materiais humanos, que são as pessoas. Então, ela tem essa responsabilidade. É claro que não é ela que faz, quando a gente está pensando em escolas de estado, escola de município, escola federal, ela não é necessariamente, ela precisa receber esse dinheiro para poder pagar, mas existe toda uma lógica interna de execução que é de responsabilidade dela, tá? De coordenar tudo isso. Ela tem que assegurar o cumprimento dos dias letivos, tá bom? E das horas trabalhadas, das horas
horas aulas quer dizer que são executadas, então existe nos currículos, eles vão ter uma carga horária mínima. Por exemplo, nos cursos superiores a gente tem esse mínimo de 200 dias letivos, na educação básica também tem essa previsão, tá? Tem uma previsão de 880 horas anteriormente anuais, agora a gente teve um pouquinho de mudanças com a nova LDB, com a nova LDB não, com a nova Base Nacional Comum Curricular, que exigirá algumas mudanças. Ela tem que prever a recuperação dos alunos dentro desse processo educacional, ela tem que fazer com que o professor cumpra aí o seu plano de trabalho, então ela tem que proporcionar situações para esse cumprimento, tá? Ela tem que se articular com a família. É importante que a escola promova ações que façam essa articulação, que integre a nossa sociedade. O quanto é importante, a gente às vezes acha muito repetitivo, mas é muito importante. As reuniões de pais, esses momentos que a gente senta, conversa com os pais, conhece. Algumas ações da escola, a gente pode ou não, tomadas de atitude, elas são baseadas de acordo com esse perfil que a gente vai conhecendo dos pais, tá bom? Sobre a frequência das crianças, é muito importante esse acompanhamento dessas frequências, saber como é que está, não só a frequência, mas também o rendimento, então, o que está acontecendo, como é que são feitas essas análises, então, tudo isso tem que ser organizado, gerenciado, estabelecido pelas escolas, tá certo? Então, ela tem que formar, por exemplo, pai e mãe de alguma coisa que aconteça, tá? Ou às vezes não é um pai, não é uma mãe, às vezes você mora com um tio, com a tia. Então, ela tem essa responsabilidade de fazer todo esse processo relacionado aos menores de idade. E aí, também é uma incumbência da escola, gente. Veja só, a gente estava falando muito de frequência, né? Uma criança some da escola, não aparece mais dentro da escola, o que a gente vai fazer? Tenta falar com o pai, tenta falar com a mãe, não dá certo. Às vezes eles tiram o menino da escola, não levam o menino para a escola, são muitos casos que acontecem dentro da instituição de ensino, tá? Então, o que é que tem que fazer? Existe uma lei, né, relacionada ao Estatuto da Criança e do Adolescente que diz que nós temos que notificar o conselho tutelar quando a criança ultrapassa 30% de falta. Então, essa criança faltou 30%, tem que ser informado ao conselho tutelar. Acontece. Infelizmente, a gente tem ainda crianças, né, que estão aí, digamos, desamparadas e precisam ter esse amparo legal, tá bom? Ela tem que promover esse ambiente seguro dentro da escola, então a gente vivenciou nos últimos anos algumas situações bem complicadas dentro do ambiente escolar, né? Desde abuso, desde ataques dentro das escolas, então as escolas têm que prever e pensar sobre a nossa segurança, é um tema sempre também que a gente está tentando trazer aqui dentro do IFE, mas às vezes as coisas não são tão fáceis, né? Quando eu digo isso é porque envolve várias etapas, vários processos. Ela tem que estabelecer ações destinadas a promover a cultura da paz dentro das escolas, então a gente tem que ter a importância, é importante a gente pensar sobre essa questão da nossa sociedade, a convivência, né? Trabalhar com uma postura que seja contra todo tipo de violência, tá certo? Essa questão de bullying, de intimidar o colega, tá? De fazer brincadeiras que às vezes a gente acha que não magoam, mas magoam, as pessoas têm traumas, né? As pessoas criam traumas, criam situações, o ser humano às vezes cria, né, instrumentos para diminuir o outro, para tentar ser superior ao outro, diminuindo o outro, né? E aí a gente não pode permitir isso. Então a escola, ela tem que ter essa medida de conscientização, de prevenção, de combate a esse tipo de postura, né? A gente ainda não chegou no nível do que a gente vê aí dentro dos Estados Unidos, ou também quem curte essas séries coreanas, seus doramas, sabe o quanto essa questão do bullying é muito complicada e pode acabar com a vida de uma pessoa. Né? Então, é muito importante a gente atuar nisso aí. A escola tem sua responsabilidade sobre isso, tá? E aí a gente vai chegar nas incumbências dos docentes. Gente, o que é uma incumbência de docente, tá? A incumbência de docente é o quê? Um docente, ele tem que ser responsável. Tem que ser responsável para quê? Ele tem que participar dessa proposta pedagógica que a escola faz e que a escola atualiza, então ele tem que se envolver, porque é ele que executa. Então, ele não pode simplesmente se omitir, tá? Ele tem que elaborar e cumprir o seu plano de trabalho. Existe um plano de trabalho que deve ser cumprido para o professor exercer. Por exemplo, aqui dentro do IFE, a gente tem o pitch,
e o RIT. Plano de trabalho indo, né, planejamento e tem um relatório. Então, a gente planeja primeiro plano de trabalho individual e depois tem um relatório de trabalho individual, que no final do semestre a gente diz tudo o que foi feito, quando foi feito, o que foi feito, né? Todas essas coisas aí são muito importantes para a gente apresentar e executar. Eu tenho que zelar pela aprendizagem do aluno, gente, mas quando eu falo assim, zelar pela aprendizagem do aluno, a gente tem que pensar sobre tudo que é necessário, né, para poder fazer. A gente tem que entender que existe a fase do desenvolvimento cognitivo, né, Piaget vai dizer que a criança ela vai ter uma fase, é importante que ela vivencie cada uma dessas fases, que respeitem os limites dela, porque ninguém é igual a ninguém, né? E aí a gente vai ter Gox falando que o meio que ele está influencia, mas aí a gente, enquanto professor, tem que compreender tudo isso para poder pensar em estratégias que zelem para a aprendizagem desse nosso aluno. O quanto é importante a gente pensar, refletir, executar ações que vão proporcionar ao aluno um processo de aprendizagem, tá? Eu não estou mandando ninguém passar aluno nenhum, mas eu estou dizendo que é importante que a gente perceba que o nosso aluno precisa desse apoio, desse olhar, dessa compreensão. Mas a gente também lida com outra realidade, que um professor que trabalha 40 horas por semana, 60 horas por semana, com 10 turmas, 20 turmas, ele não consegue perceber essas particularidades individuais de cada um e poder atuar, tá? Em cada aluno. Então tem essa reflexão também, tá? O professor ele tem que planejar, ele tem que avaliar, ele tem que fazer todas essas realizações aí para garantir. Lembra daquele cumprimento lá lembra do cumprimento da carga horária lá na frente que eu falei sobre a questão da incumbência da escola? Então, o professor tem que executar a parte daquilo ali também, tá bom? E aí, a gente vai ver agora o que é o famoso sistema de ensino que a gente viu nas aulas passadas relacionadas às incumbências, que cada estado, município e união tinham que cuidar dos seus sistemas de ensino, mas aí a gente ficou, meu Deus, e o que é esse negócio de sistemas de ensino? Tá? Então, por exemplo, o sistema de ensino federal vai compreender quem? As instituições de ensino que são mantidas pela União, as instituições de educação superior também mantidas pela iniciativa privada e os órgãos federais de educação. Isso é o sistema de ensino da União. O que é o sistema de ensino do Estado e do Distrito Federal? Não esqueçam, Distrito Federal e ele vai ter execução tanto de estado como de município, tá? Então, o que o Estado tem aí como sistemas de ensino? As instituições de ensino que são mantidas pelo poder público estadual e o distrito, as instituições de educação superior mantidas pelo poder municipal, as instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada e os órgãos de educação estaduais e o Distrito Federal, respectivamente. Ou seja, lembra lá que o Estado vai ter que fiscalizar essas instituições de iniciativa privada dentro da sua necessidade. Será que estão executando? Que não estão executando? Tá? Como o governo federal tem a responsabilidade de fiscalizar as suas. Então, os sistemas de ensino municipais vai compreender o quê? As instituições de ensino fundamental e médio e de educação infantil mantidas pelo poder público municipal, as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada e os órgãos municipais de educação. Então, isso é o sistema de ensino, tá bom? Eu já ia esquecendo de uma informação importantíssima. Lembrem-se, tá? Que todas as nossas aulas, elas são fundamentadas na própria LDB em si, e esses mapinhas que vocês estão vendo, mapas conceituais, que estão fazendo todas as explicações, eles são mapas conceituais que eu adquiri através do site de mapas conceituais, então ele é pronto, tá certo? Então são mapas conceituais de pedagogia, e que se vocês quiserem adquirir, podem olhar nossas referências e fazer as aquisições, tá bom? Então, fiquem em paz. Tchau, tchau.